Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos todas as quintas desenvolvendo um estudo bíblico no livro do profeta Neemias. Como ter uma liderança bem-sucedida, uma liderança eficaz. De maneira objetiva, a dinâmica da liderança eficaz. A Bíblia diz que Deus, Ele dota a igreja de dons, no sentido de pessoas que são profetas, apóstolos, pastores, mestres, objetivando o aperfeiçoamento dos santos, equipando-os, preparando-os para o exercício de toda boa obra. É um objetivo declarado do Espírito Santo, irmãos, para que nós possamos atingir estaturas, tanto no sentido espiritual, como também no sentido emocional. Estaturas que foram projetadas por Deus para os seus filhos. Para que nós sejamos instrumentos, por meio dos quais Deus possa realizar obras na terra. Como, por exemplo, para que nós sejamos pessoas capacitadas a ajudar o cansado. Para que nós tenhamos uma palavra erudita, completa, plena, seja no sentido espiritual, seja no sentido emocional, para que nós tenhamos uma palavra erudita para dizer ao cansado no seu tempo. Então, existe todo um investimento. Deus está investindo em você e em mim. O Espírito Santo está investindo em nós, para que nós tenhamos esse crescimento, para que nós tenhamos essa condição. E isso é liderança. E nós estamos olhando, irmãos, para a história, para a vida, para a biografia, para o comportamento, para as palavras, para as ações de Neemias, e tendo ele como exemplo de uma liderança bem-sucedida, tendo em vista que ele conseguiu, em um tempo que podemos dizer um tempo recorde, o que não se conseguia há muito tempo: edificar os muros de Jerusalém. E ele conseguiu fazer isso em 52 dias apenas. Como ele conseguiu isso? O que ele fez? O que ele não fez? Quais foram as suas palavras? Tanto as palavras que ele falou, como também as palavras que ele não falou. E nós então podemos olhar para a Bíblia, como temos olhado já há algumas quintas, e estudando. Porque o Deus de Neemias é o nosso Deus. O que deu certo, o que funcionou com Neemias, vai funcionar com você e comigo. Seja em que área for, vai dar certo. E hoje nós vamos olhar
para 3 aspectos da vida de Neemias, que se somam, que se completam, que se complementam. Eu até fiz uma pequena equação. Oração mais persistência, mais preparo, igual sucesso na liderança. Oração, persistência e preparo. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei me fez acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Amém. Irmãos, o sucesso, o êxito de Neemias, ao apresentar o seu pedido ao rei, como já falei aos irmãos, pode também ser atribuído a esse trinômio: oração, persistência e preparo. São qualidades independentes, qualidades que não se misturam, porém se complementam, se completam. Oração, persistência e preparo. Eu diria para os irmãos que nós estamos diante de uma fórmula ou de uma receita. Da mesma forma que na química existe uma fórmula, na cozinha, na culinária, existe uma receita que também é uma fórmula. Nós estamos literalmente diante de uma fórmula para impulsionar, para ativar a dinâmica de uma liderança de efeito, de resultado, de uma liderança eficaz. Nós já identificamos outras qualidades essenciais na vida de Neemias, nos cultos, nas 2 últimas quintas,
qualidades que deram suporte para que ele apresentasse essa questão diante do rei. Os irmãos se lembram, nós falamos na quinta anterior em tato e na quinta passada em lealdade. Foram qualidades que fizeram com que ele se apresentasse diante do rei de uma forma aceitável e viabilizasse a sua pretensão diante do rei. Tato, que nós vimos na outra quinta, tato no sentido de saber aproximar-se das pessoas, porque nós precisamos saber como podemos aproximar-nos das pessoas de uma maneira aceitável, de uma maneira agradável. É importante, não, mais do que importante, é necessário que nós saibamos como podemos nos apresentar diante das pessoas e saber apresentar um pedido difícil, levar a nossa opinião, a nossa ponderação a respeito de um assunto polêmico, de um assunto controvertido, levar o nosso parecer a respeito de um tema difícil, de um tema polêmico, e conseguir apresentar a nossa opinião, o nosso parecer, da mesma maneira que Neemias fez, evitando o desgaste, evitando a polarização e, acima de tudo, mantendo a confiança, mesmo com uma opinião contrária, mantendo a unidade do relacionamento. Nós vimos isso na outra quinta. Estou só fazendo uma retrospectiva. Evidentemente, nós não precisamos, não somos obrigados e nem podemos concordar com tudo que uma pessoa diz, com tudo que uma pessoa faz, com tudo que uma pessoa propõe. Porém, nós precisamos saber o que falar, quando falar e como falar. O que falar, como falar e quando falar. Isso tem um nome: tato. Isso significa que nós não precisamos e nem podemos concordar com tudo o que uma pessoa diz, ou com tudo que ela faz, ou com tudo que ela propõe, mas nós precisamos saber o que falar, como falar e quando falar. Até aquela palavra que eu citei para os irmãos, que é a palavra erudita, que o profeta diz: o Senhor me deu uma palavra erudita, para que eu possa dizer essa palavra alcançado no seu tempo. No seu tempo. Então, meus amados irmãos, evidentemente, nós não estamos falando que nós vamos mentir para não ferir as pessoas ou para agradar as pessoas. Mas é aqui que está o segredo dessa missão, que é, sem abrir mão da verdade, sem abrir mão do caráter de Cristo em nossa vida, em nossas palavras e em nossas ações, mantendo o caráter de Cristo em nossas vidas, porque o caráter de Cristo em nossas vidas é algo inegociável. Mas ter o entendimento, a compreensão, o discernimento da natureza humana e biblicamente falando, discernimento de espíritos das pessoas com quem nós estamos tratando e também das circunstâncias que envolvem
determinadas situações, poder apresentar o sim, ou apresentar o não, mas de uma maneira que não vá trazer dores. E aí que está, que nós precisamos encontrar o segredo dessa missão, que não é uma missão impossível, é uma missão possível. Agora, irmãos, isso envolve saber como aproximar-se das pessoas e também saber, como já disse aos irmãos, o que falar, quando falar e como falar. Muitas situações que provocam atritos entre as pessoas não é pelo que foi falado, mas é pela forma como foi falado, pelas palavras que foram utilizadas, pelo tom de voz com que a pessoa falou, pelos gestos que a pessoa fez quando estava falando, pelo momento em que a pessoa falou, porque aquele momento não era o momento certo, não era o momento oportuno. Então é preciso ter sabedoria para fazer essa combinação, modo de falar, tempo de falar e lugar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, diz: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Isso tem um nome, tato. A segunda qualidade que nós vimos, e agora foi na quinta-feira passada, nós vimos a importância da lealdade, que anda de braços dados com a fidelidade. Nós falamos, até perguntei se os irmãos conheciam gêmeos siameses, que compartilham às vezes o mesmo pulmão, o mesmo coração, o mesmo intestino, e são duas pessoas: fidelidade e lealdade. Somente para nós lembrarmos, leal é alguém que é dedicado, mesmo quando não é correspondido na sua expectativa, mesmo sem entender, procura fazer o seu papel sem desconfiança. Nós não vamos repetir esse estudo de quinta-feira, mas os irmãos que não estiveram aqui na quinta-feira, ou que não se lembram, por favor, queiram acessar esse estudo de quinta-feira, da outra quinta, e os anteriores. O pastor Marcos, ele se dedicou aos primeiros estudos que dizem respeito à chamada de Neemias, à oração de Neemias. Os irmãos, se não se lembrarem, voltem e assistam esses estudos que estão no nosso site. Agora, hoje, nós estamos e vamos analisar a solução, porque Neemias desejava uma solução. Ele tinha se sensibilizado diante da situação que se encontrava a cidade, com os seus muros derribados, com as suas portas queimadas a fogo, e as pessoas tristes, deprimidas, envergonhadas, andando de cabeça baixa, porque estavam em uma cidade desprotegida. E nós já estudamos isso, como Neemias ficou sensibilizado e propôs em seu coração buscar a Deus, para que Deus abrisse uma oportunidade
para que ele pudesse fazer algo a respeito. E a solução desejada por Neemias era uma solução difícil. Duplamente difícil. Primeiro, porque ele queria sair lá da Babilônia e ir para Judá. E ele era um servo, um servidor de confiança do rei. Ele ocupava uma posição estratégica em termos de segurança, podemos dizer, de segurança nacional, porque ele cuidava da segurança do rei, para que o rei não fosse envenenado. Enfim, então, como nós vamos ver adiante, não era uma viagem de 15 dias ou de 30 dias. Era uma viagem longa. Isso implicaria na ausência dele por alguns longos anos. Em segundo lugar, a situação era também difícil, porque ele queria reconstruir o muro da cidade. E como todos nós já sabemos, o rei já havia proibido expressamente que se mexesse em um tijolo. Já era um assunto decidido, já era um assunto que não era mais discutido. O rei já decidira que não haveria reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vimos na quinta passada, mas nós podemos ler novamente no livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 7 em diante, e nós vamos ler, para que nós tenhamos um entendimento da gravidade da situação que Neemias estava orando por uma solução. Da gravidade da situação em que ele pretendia apresentar ao rei. No capítulo 4 de Esdras, nós vamos passar ali, os irmãos podem ler aqui no nosso vídeo. Diz assim: e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitridate, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nos seguintes termos. 2 pontos. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e as outras nações a quem o grande renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates. Esta é a cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates: é bom o rei ficar sabendo que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio, e não nos é conveniente
ver a desonra do rei, estamos enviando esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pela qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Ponto final. Versículo 17. O rei então recebeu a carta e ele enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Ponto final. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos, irmãos, contextualizar essa situação para a nossa realidade e para o nosso tempo. Talvez você não tenha que ir a algum lugar para reconstruir os muros de uma casa ou as cercas de um imóvel que foi ocupado, que foi invadido ou que foi destruído. Mas nós vivemos em um mundo egoísta, em um mundo doente, em um mundo com as relações sociais, familiares, políticas fragilizadas pelo egoísmo, pela corrupção, enfim. O que caracteriza essa sociedade que nós vivemos, segundo o provérbio do mundo, é cada um para si e Deus para todos. Biblicamente, a Bíblia diz que o principal destaque desta sociedade em que nós vivemos seria o egoísmo. As pessoas seriam egocêntricas. E Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Quanto mais pecado, quanto mais iniquidade, quanto mais corrupção, quanto mais pecado, mais esfriamento do amor. E se aqueles dias não forem abreviados, ninguém se salvará. É muito possível e muito provável que nós nos encontremos em muitas situações delicadas, como estava Neemias, quando ele foi falar com o rei. Na verdade, ele não foi falar, ele foi servir, ele era copeiro, ele foi colocar o vinho no copo do rei. Quando o rei olhou para ele e disse: você está triste.
e você não está doente. Você não está com aspecto que teve febre ontem. Você não está gripado. Só pode ser doença de tristeza. Irmãos, existem situações que com um simples gesto fora do compasso, é como numa música. Cada nota tem o seu tempo. Não é isso? No compasso? É. O tempo tem que ser absolutamente exato. Um simples gesto, um simples olhar que denote dúvida, um simples frangir da testa, que denote uma insatisfação, uma contrariedade, um desinteresse, pode ser fatal, como podia ser fatal para Neemias na presença do rei. Não apenas para as pretensões dele voltar, ou melhor, dele ir para Jerusalém, para reconstruir o muro da cidade, mas até para a própria vida dele. E é possível, irmãos, que nós nos encontremos diante de situações delicadas, para que nós apresentemos as nossas ideias. Onde? Na sua casa. Em que mexer o músculo pode ser fatal. Ou perante os seus chefes. Ou pode ser que nós tenhamos que apresentar uma proposta controvertida para os nossos colaboradores, para os nossos empregados. Vamos dizer que você vai chamar os seus empregados e vai apresentar uma proposta para reduzir o salário, para cortar benefícios, para cortar privilégios. São situações, irmãos, em que um simples gesto pode, contrário, fora do compasso, como eu disse, pode ser fatal. Agora, os irmãos, imaginem Neemias. Ele ia apresentar uma proposta que contrariava uma orientação escrita. Não foi um comentário ali no bate-papo palaciano. Foi uma ordem expressa do rei. Ele pesquisou os arquivos e falou: parem. O que eles escreveram é verdade, então pare. Ninguém mexe em um tijolo, a não ser com a minha ordem. E falou: ó, vão depressa. Não sejam negligentes nesse caso. Agora, irmãos, como fazer isso de uma maneira que não seja traumática? Pode ser que nós tenhamos que lidar com uma pessoa difícil. Podemos dizer uma pessoa problemática. É. E nós não podemos, na expressão que se fala aí, chutar o balde. Porque se chutar o balde, o leite será derramado. Pode ser que nós tenhamos que enfrentar uma solução delicada, difícil. E que nós também não podemos nos colocar na defensiva. Para o mundo,
o ataque. As pessoas usam a técnica do ataque. E alguns dizem, olha, o ataque é a melhor defesa. Para o crente é diferente. O que funciona para o mundo não vai funcionar para o crente. Seja na sua casa, seja no seu emprego, seja em qualquer lugar. O que funciona para o mundo não funciona para o crente. Então, Neemias estava diante de uma situação difícil. Agora, qual foi a técnica que ele aplicou para ser bem sucedido? Porque a primeira leitura que nós lemos, a leitura se encerrou dizendo, deu tudo certo. O rei não somente deu permissão, como deu um salvo-conduto, deu carta branca, deu um alvará para ele ir e vir, deu carta para tirar toda a madeira necessária, deu todo o sustento. Agora, como é que ele conseguiu isso? Nós estamos olhando para a palavra de Deus e dizendo, aqui ele usou a oração, a persistência e o preparo. Ao apresentar o seu pedido ao rei, ele apresentou, tendo como suporte essas qualidades. E são qualidades necessárias, irmãos. São qualidades indispensáveis para que nós possamos ter êxito em uma liderança. Primeiro, a oração. A oração já tem sido chamada de a maior força da terra. Há pessoas que não conhecem o que é oração. Elas pensam que oração é coisa para criança. Na hora de dormir, fazer uma oração para não ter pesadelo, para não ter medo do escuro, para não ter medo de dormir sozinha. A oração é coisa para criança. Outros pensam que a oração é uma coisa para pessoa sentimentalmente fracas. Outros pensam que a oração é uma espécie de fuga para a pessoa fugir da responsabilidade. Eu trouxe uma palavra que é muito conhecida sobre oração, e eu gostaria de colocar as palavras de Abraham Lincoln sobre oração. O irmão falou, não confie nesse negócio de tecnologia, de avanços, de ciência, porque há pessoas que pensam, agora está tudo automatizado, eu não preciso orar porque é tudo técnica, é tudo digital. Então, a oração vai impedir o avanço da ciência. Abraham Lincoln disse o seguinte: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e a dos que estão ao meu redor, que eram os secretários, os ministros, o staff, a equipe de governo de Abraham Lincoln nos Estados Unidos da América. E ele está dizendo, minha própria sabedoria e a dos que estão ao meu redor pareciam insuficientes para o dia. É por isso que está escrito na Bíblia, irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Quando nós temos governantes que buscam a Deus, que dobram os seus joelhos e esperam receber uma orientação de Deus, para dizer sim, para dizer não. E Deus, Ele tem uma palavra para a política interna, para a economia, para a agricultura, para as relações internacionais das nações. Deus tem uma palavra. É por isso que Deus vai julgar as nações. Então, a oração, ela é a maior força da terra. E Neemias, irmãos, ele estava diante de uma situação, sob o ponto de vista humano, uma situação, humanamente falando, grande demais para ele. Ele estava longe, ele não tinha recursos materiais, ele não tinha recursos políticos. Ele estava na Babilônia, e o povo de Deus, em Jerusalém, que aqui estava falando, era uma província além rio. Além da distância, ele estava ali na corte, ele tinha horários a serem cumpridos. E, como já falei para os irmãos, havia aquela ordem expressa do rei para que ninguém mexesse naquela construção ou reconstrução. Aleluia. Irmãos, podem colocar todas as proibições, mas ninguém vai proibir você de falar com Deus. Podem proibir muitas coisas na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, mas ninguém pode proibir você de entrar em conexão direta com Deus. Pode até prender o corpo físico, mas não vai impedir a pessoa de entrar em contato direto com Deus. Aleluia. Se você não puder orar alto, ore com o coração e com a alma, porque a palavra ainda não saiu da boca e Ele já a sabe. Glória a Deus. E nós, irmãos, podemos aprender nesta noite que a oração, ela pode se tornar uma grande força eficaz em nossas vidas. Encontrei aqui uma palavra emprestada da física, que seria uma força motriz. Força motriz. O que é uma força motriz? Força motriz é a força que move, que produz movimento. E pode ser usado no sentido figurado para significar aquele ou aquilo que faz as coisas acontecerem. Queridos irmãos, a oração faz as coisas acontecerem. Glória a Deus! Há uma frase desse autor, Alan Redpath. Muitas de nossas orações presta atenção para nós. Muitas de nossas orações são apenas pedidos a Deus para que abençoe alguém que está doente e nos mantenha na labuta. Mas a oração não é mera tagarelice, é uma guerra. Como eu falei para os irmãos sobre a oração de Neemias, nós já vimos com o pastor Marcos nos primeiros estudos que nós fizemos desse livro. Agora, irmãos, a perseverança de Neemias, nós temos que observar.
é digno de uma observação. Durante 4 meses, ele orou, persistiu orando de dia e de noite. E nós podemos dizer que ele orou sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Em Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmão, sabe o que aconteceu? Lamentações capítulo 3, versículo 49, os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Eu fiquei pensando, irmãos, ontem à noite, ou hoje de manhã, quando estava preparando esta mensagem, Neemias podia ter orado umas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e falar, não, eu já orei, agora está nas mãos de Deus. Não é? Agora está nas mãos de Deus. Mas ele continuou orando até obter a resposta de Deus. As pessoas pensam que tem um botãozinho, que a oração é um botãozinho cósmico, que ela aperta lá e Deus aparece. Toca lá a campainha e Deus aparece. O que você quer? Não, irmãos. Ele persistiu na oração 4 meses. Agora, durante esses 4 meses, é muito interessante observar isso. Ele teve uma melhor clareza do problema. E segundo, ele teve também uma clareza do papel que ele deveria desempenhar quando Deus respondesse à sua oração. E se nós olharmos no capítulo 1, versículo 11, quando ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E, primeiro, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele está pedindo, Senhor, me faz prosperar. E que eu tenha, Senhor, graça para apresentar este plano para o rei. Agora, não há nenhum versículo aqui nesse texto que nós lemos, ou em todo o texto, que ele esteja dando instruções a Deus, em que ele esteja ensinando Deus a resolver o problema. Porque, irmãos, às vezes nós oramos, mas nós estamos ensinando a Deus como resolver o problema. Ele espera em Deus e ele deixa que o próprio Deus cuide dos detalhes, do tempo, da forma. Nos faz lembrar a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Há uma tradução da Bíblia, é uma tradução contemporânea, que é chamada A Mensagem, é uma linguagem estendida, em que esse versículo está grafado da seguinte maneira: sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Vocês sabem o que estariam pedindo e o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Agora, irmãos,
A regra estabelecida por Jesus em Mateus capítulo 7 e versículo 8 é: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, como já foi dado o testemunho aqui nesta noite, na oração, Deus faz aquilo que nós não podemos realizar. Na oração, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu vou trazer uma outra frase sobre oração, que diz: a força da oração é maior que qualquer possível combinação de poderes controlados pelo homem, como, por exemplo, a bomba atômica. Pois a oração é o maior meio que o homem tem de recorrer aos recursos infinitos de Deus. Agora, irmãos, tudo isso levou Neemias a ouvir do rei as seguintes palavras: de que modo poderei ajudá-lo? Ou, Neemias capítulo 2, versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. A primeira frase, irmãos, que esse texto mostra, é que após a pergunta do rei: como você gostaria que eu lhe ajudasse? Ou, o que você gostaria de pedir? A primeira frase é, novamente, oração. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Eu acho que nós temos que fazer duas observações aqui. A primeira é que ele imediatamente enviou uma oração urgente ao céu. Uma oração, vamos dizer, urgentíssima. Uma oração do tipo flecha. Apesar dele estar orando há 4 meses, no momento em que o rei lhe fez a pergunta, ele sentiu que precisava, naquele exato momento, ainda de uma ajuda extra. 4 meses orando, jejuando e buscando ao Senhor. E naquele exato momento que o rei pergunta, ele manda uma oração rápida para o céu. Aleluia. Agora, a segunda observação. Ele havia se preparado para aquele momento. Ele não disse para o rei: olha, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um levantamento, eu vou fazer um relatório, e depois eu apresento para vossa majestade, ou depois eu apresento esse relatório para o Senhor. Não, ele estava preparado para aquele momento. E ele foi direto ao ponto, no versículo 5, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6, então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Ele já sabia quanto tempo demoraria para fazer a viagem? Quanto tempo demoraria para fazer aquelas reconstruções?
E a palavra de Deus diz com todas as letras: marquei um prazo para o rei e ele concordou que eu fosse. Glória a Deus. Versículo 7. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Oração, persistência e preparo. Neemias, ele havia se preparado. Neemias havia feito um planejamento. Ele sabia o que ele necessitava. Ele queria não ir como uma pessoa qualquer, mas ele queria ir com uma credencial, com um salvo-conduto, com uma carta, com o selo, com a assinatura do rei. E ele queria que fosse uma coisa pública. E ele queria estar em segurança durante a viagem, tanto que o rei ordenou, fez um pelotão militar para acompanhá-lo naquela viagem. E ele queria também que as suas necessidades fossem supridas. Agora, há um detalhe, irmãos, nas palavras de Neemias. E qual é esse detalhe? É que ele diz para o rei, se é do agrado do rei. Ele está sugerindo que o rei tome a decisão, que a iniciativa seja do rei. E as suas palavras no versículo 5 e no versículo 7 começam, se é do agrado do rei. É o rei que deve tomar a decisão. Por quê? Porque, como nós falamos, ele é leal ao rei, ele é submisso ao rei, ele é respeitoso para com o rei, ele é cortês, as suas palavras são palavras agradáveis para o rei. Até parece que ele leu o Novo Testamento. Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, capaz de trazer alegria e graça a todos os que a ouvirem. Então, toda a atitude de Neemias, irmãos, faz com que o rei se sinta muito à vontade. O mesmo rei que há 14 anos, quando recebeu aquela carta, se sentiu ameaçado. Agora, pelo comportamento de Neemias, pelas palavras de Neemias, se é do agrado do rei. E no versículo 8, o rei atendeu aos pedidos de Neemias, e a palavra dele depois foi: quanto tempo durará a sua ausência e quando você voltará? E novamente, irmãos, Neemias, ele dá um prazo definido: 12 anos. Glória a Deus! Ele não diz, eu não sei como as coisas vão acontecer por lá. Ele não diz, eu não sei como vai ser esta viagem, se vai chover muito durante a viagem, se nós vamos ter que ficar parados, se vai ser difícil cortar madeira, se vai ser difícil tirar as pedras. Ele diz, vai durar 12 anos. Nós vamos ver, nós já lemos, mas vamos ver novamente. Neemias capítulo 2, versículo 6.
Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Esse prazo está em Neemias capítulo 5 e versículo 14, que diz: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Nós estamos nos fixando aqui nesse versículo, no prazo, 12 anos. Neemias capítulo 13, versículos 6 a 7. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eram problemas. Eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei a Jerusalém. 12 anos? É 12 anos. Ah, mas tem problema. Se você sair daqui, esta cidade vai ser destruída. Eu dei a minha palavra para o rei, eu vou voltar. 12 anos é 12 anos. O rei, algum tempo depois, ele pediu a permissão e voltou para Jerusalém. Agora, irmãos, então nós podemos ver que além da oração, além da persistência, Neemias, ele se preparou antecipadamente. Se ele não tivesse feito assim, a conversa com o rei e com a rainha podia ser uma conversa um tanto vaga. Ele poderia até ter tido a permissão, a autorização para ir ajudar, porém, sem as coisas que ele necessitava. E como nós sabemos, sem aqueles materiais, ele não poderia ter reconstruído a tarefa que ele desejava realizar, não teria sido realizada. Agora, ele começou a orar há 4 meses atrás, mas ele começou a orar e começou a planejar e começou a fazer as contas. E eu acho incrível, irmãos, que Neemias, ele descobriu até o nome do guarda da floresta. Ele disse: me dê uma carta para Asaf, o guarda da floresta. Aleluia. Segundo os estudiosos, ele não nasceu em Jerusalém. O seu pai sim, mas ele não. Só que ele estudou a geografia daquele lugar. Ele descobriu a floresta mais próxima. Ele descobriu o nome do encarregado pela floresta. E ele diz que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. Neemias capítulo 2, versículo 8. Para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Ele realmente estava preparado para essa entrevista com o rei no momento que ela acontecesse. Agora, irmãos, para nós encerrarmos, apesar dele ter orado, apesar dele ter jejuado, apesar dele ter se preparado, ele não se gabou, ele não se congratulou. Ele não diz: agora eu sei que Deus ouve as orações e atende os jejuns. Não. Ele encerra o versículo 8 de Neemias capítulo 2, dizendo simplesmente o seguinte:
A bondosa mão de Deus estava sobre mim. E o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia. É muito lindo isso, irmãos. Ele não exibiu aqui nas suas memórias as suas credenciais, que era, olha, eu passei 4 meses orando, mas valeu a pena. Alguns dias eu jejuava o dia todo, outros eu jejuava a semana toda. Eu só comia, só provava um pouquinho da comida do rei e do vinho do rei e nada mais eu colocava na minha boca. Não. Ele não se diz merecedor de crédito pelas suas orações, pelos seus jejuns, pelas suas lágrimas. As suas palavras são diretas, as suas palavras são objetivas. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. E o rei atendeu os meus pedidos. Ele não está falando, olha, valeu a pena eu ter me separado aqueles dias para a oração e para o jejum, porque Deus tocou no coração do rei. Não. A palavra dele é: tudo aconteceu pela bondosa mão de Deus que estava sobre mim. Aleluia. Eu quero, irmãos, encerrar com o texto de João capítulo 15, versículo 15, que Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, por favor, e nós vamos orar por um momento. Deus está nos preparando, irmãos, para grandes momentos em nossas vidas, para grandes momentos na terra. O que o Espírito está fazendo conosco, irmãos, é reestruturando a nossa mente. É uma reestruturação de que o apóstolo fala em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis com este mundo, não tenha o mesmo vocabulário do mundo, o mesmo pensamento do mundo, o mesmo raciocínio do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixe que a palavra de Deus transforme o seu pensamento, a sua estrutura mental, as suas palavras. Esqueça a cultura do mundo, esqueça os costumes do mundo, a tradição do mundo, e vamos para esta renovação pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o plano de Deus, o projeto de Deus em suas vidas. Amém. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor realmente está trabalhando. Realmente o lavrador está trabalhando. Oh, aleluia! Está tirando aqueles galhos, aqueles ramos inúteis. Está tirando aquilo que toma a nossa energia, a seiva espiritual, o tempo espiritual. O lavrador está cortando, o lavrador está limpando, para que toda vara que está ligada na videira verdadeira dê mais fruto, dê muito fruto e dê mais fruto ainda. Ó Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que vem, Senhor, aperfeiçoar o nosso viver, que vem, Senhor, mudar as nossas motivações, que vem, Senhor, mudar o nosso falar, o nosso olhar, os nossos gestos, o nosso agir. Ó Espírito Santo, que obra maravilhosa, Espírito Santo, que o Senhor está realizando nesta terra, realizando no meio da igreja, preparando a noiva do Cordeiro para o encontro com o noivo no dia do arrebatamento. Então, Senhor, nesta noite nós estamos em tua presença e pedimos que a tua palavra seja escrita, gravada em nossos corações, de uma maneira
que possa orientar todo o nosso falar, todo o nosso pensar, todo o nosso caminhar e toda a nossa vida. Ó Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, seja aqui presente, seja à distância pela internet, seja aqueles que ainda acessarão esta mensagem, que haja em cada um de nós o toque poderoso do Espírito Santo, o toque poderoso da Tua Palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus.